Expectativa é a medida da esperança. Muito bem-vindos ao episódio 6 dessa série maravilhosa de final de ano, chamada Perseverar. Eu sou Franciele Maftum, sou psicóloga, sou neurocientista e estou fazendo uma série de final de ano para que você encontre perseverança mental, emocional, cognitiva nesse final de ano ou até mesmo no início de 2024 e que você chegue nesse ano melhor, que você consiga diminuir seu cansaço, sua irritação, suas frustrações. No episódio de hoje, que vai ao ar sempre às 20 horas, todos os dias no YouTube, então lembrando que você não precisa assistir os episódios em série, você pode pegar o tema que mais te toca, que você está mais precisando, que mais fala com você e assistir. E também lembrando que isso é um episódio gratuito, isso é uma série feita para vocês, então é muito importante que vocês deem o joinha de vocês, que vocês comentem aqui nos comentários que vocês estão vendo, nem que seja um comentário com uma carinha, com alguma coisa assim, e compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que vão ser edificadas por esse processo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre expectativa e a medida da perseverança. E eu precisava escolher entre chamar o episódio de expectativa e a medida da esperança ou expectativa e a medida da frustração. O que ia dar mais cliques seria se eu chamasse esse episódio de expectativa e a medida da frustração. Mas como a gente está fazendo uma série linda para que você construa saúde mental, eu quero que todos os nomes construam junto com você algum tipo de saúde mental, de perseverança, de esperança. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre uma coisa que acomete quase todas as pessoas desse mundo, que é perder as esperanças em várias coisas da vida, porque a gente tem expectativas desreguladas. Se a gente abre a internet hoje, a gente vai ouvir muito sobre frustração, que as pessoas se frustram, que elas não conseguem ser resilientes e que elas paralisam na frustração e que o mundo de hoje está assim assado. Só que quando a gente vai estudar sobre isso de verdade, neurociência, psicologia, a gente acaba entendendo que a medida do que não dá certo na nossa vida, que a medida do processo da gente conseguir seguir adiante, ser perseverante, ter esperança e se mover para que a gente fique cada vez melhor, não é a medida da frustração, é a medida do tamanho da sua expectativa. A frustração, ela vai acontecer talvez diariamente com todos nós. Se a gente fosse parar para avaliar, tem pessoas que têm mais tolerância à frustração, tem pessoas que têm menos tolerância à frustração. Sim, é sempre bom a gente trabalhar a nossa tolerância à frustração ou o nosso processo de regulação emocional à frustração. Só que as frustrações acontecem todos os dias, né? Você perde o horário de acordar, você acorda mais cansado do que queria, você vai abrir a geladeira, não tem o seu café da manhã para você comer, porque você esqueceu de comprar, você vai sair de casa para trabalhar, fura um pneu, tem muito trânsito, o ônibus não chega, você está esperando aquele e-mail do seu chefe, daquela pessoa, o e-mail não vem, a gente tem que cumprir horário todo dia, talvez a nossa vontade fosse de não cumprir horário, a gente precisa trabalhar, e talvez a nossa vontade fosse já estar de férias, ou seja, a gente tem, a vida, ela é frustrante por si só, e muitas vezes a gente fica tão preso nessa questão de frustração, e a gente esquece de falar do que vem antes, que é o nosso nível de expectativa. Isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, porque quando a gente trabalha nível de expectativa, a gente realmente vai conseguindo sair do lugar. Eu não sei se você está fazendo o seu processo terapêutico, eu não sei se você é psicólogo, né, de outras pessoas, mas se você está fazendo o seu processo terapêutico, se você é um psicólogo fazendo o processo de outras pessoas, se você vai contratar treinamentos para a sua empresa, pense em contratar treinamentos ou em fazer o seu processo terapêutico como paciente ou como psicólogo que trabalhem o nosso nível de expectativa em relação a nós, aos outros e à vida. Porque ele vem antes do nosso processo de frustração. As pessoas, por exemplo, né, que têm mais tolerância à frustração, são aquelas pessoas que avaliam a vida de uma maneira mais positiva do que as pessoas que têm menos tolerância à frustração. Então, isso, na verdade, não é trabalhar a frustração, é trabalhar expectativa. E tem um nível de expectativa que, se a gente consegue alcançar, a gente sempre vai ter esperança. Mesmo quando tudo estiver muito ruim, mesmo quando o cenário econômico,
político, como está agora, o tempo, temperatura, o cansaço mental, mesmo quando tudo parece muito caótico, se a gente consegue ter um nível de expectativa saudável e real, a gente consegue ter esperança e perseverança. E essa esperança e perseverança são bases de um processo de saúde mental, são bases para que a gente busque ajuda, são bases para que a gente continue, são bases para que a gente queira evoluir, são bases para que a gente queira fazer desse mundo um lugar melhor. Então, o que é esse processo de expectativa real? Se você for parar para pensar e avaliar suas expectativas, a gente vai começar a perceber que nós temos expectativas geralmente muito altas ou muito baixas em relação às coisas da vida. Então, muitas vezes, você pode ser aquela pessoa que você aprendeu, por N motivos da sua existência, a ter expectativas baixas de você mesmo. Você não espera conseguir, você não espera dar certo por muito tempo, você espera desistir, você espera procrastinar, o que você espera de si mesmo. Você espera que seus relacionamentos não durem, você espera que algumas ações que você faça não vão dar certo. E muitas vezes você até se motiva para começar, mas já com essa expectativa interna muito baixa de si mesmo, de que você não tem o que é necessário, e muitas vezes você nem sabe o que é isso que você não tem, para conseguir persistir. E aí você, às vezes, até tenta, você faz um curso, você tenta ser disciplinado, você faz isso, você faz aquilo, mas você não consegue, de fato, mudar. E as coisas começam cada vez mais a te frustrar, porque, obviamente, né, se você tem uma ideia de si mesmo muito baixa, e uma expectativa em relação a si mesmo muito baixa, tudo vai te frustrar porque você tenta com uma energia talvez muito alta ou até uma energia meio baixa já, que é o mais provável, e nessa energia meio baixa você falha, e na primeira falha, na segunda você fala, quer saber? Não quero mais ficar me frustrando comigo mesmo. E essa expectativas muito baixas sobre a gente mesmo é uma das maiores dores emocionais que nós podemos ter. E é uma das coisas que mais tira a nossa perseverança e é uma das coisas que mais influencia na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Quando a gente tem expectativas baixas em relação a gente mesmo, a gente passa, num passe de mágica, a ter expectativas baixas em relação ao mundo. Então, da mesma maneira que você tem uma expectativa baixa em relação a você, quando você vê uma notícia ruim, isso vai te fazer parar mais, vai ser um motivo maior para você não continuar. Quer saber? Tá tudo ruim mesmo, olha aí que eu tô vendo aqui. Da mesma forma, o teu nível de comparação com os outros vai sempre te colocar para baixo. Então, você vai olhar aquela pessoa tal e fala, nossa, aquela pessoa consegue tudo aquilo. E às vezes você até pensa, nossa, mas aquela pessoa nem é assim tão mais inteligente do que eu conheço e ela consegue fazer as coisas e eu não consigo. E lá dentro do teu interior, o teu processo mental sempre vai estar te colocando para baixo. Isso a gente chama em neurociência de viés, é um viés cognitivo, é um viés emocional também, né, que eles andam juntos, que é um filtro, é uma maneira de ver o mundo aprendida que te faz ver você com expectativas muito baixas em relação a si mesmo. E obviamente que se eu tenho expectativas baixas em relação a mim mesmo, eu construo um mundo muito menor do que aquilo que eu gostaria de ter, de alcançar. Eu fico em relacionamentos que talvez não sejam bons, eu fico em trabalhos que não me dão muito prazer, porque, quer saber? Eu começo projetos, talvez que eu nem goste muito, mas eu permaneço nos que eu não gosto. E nos que eu gosto, eu começo e desisto. Por quê? Porque o cérebro está sempre buscando segurança. Ele está sempre buscando certeza. Estou falando isso aqui para vocês o tempo todo. E nesse processo, é melhor o cérebro ter a certeza de ficar no que eu não gosto, porque afinal de contas, o que eu gosto não vou conseguir alcançar, do que eu tentar o que eu gosto. Sim. Se você viu o episódio de ontem sobre medo, isso tem a ver com medo que te paralisa, isso tem a ver com os outros episódios que a gente foi falando de processos emocionais, que a gente foi falando de propósito, porque quanto maior o teu propósito e quanto mais puro o teu propósito, mais você consegue ultrapassar essa sensação de si mesmo e continuar. E a gente tem aquele outro extremo que é uma avaliação, uma expectativa muito alta de si mesmo e do mundo.
Geralmente, eu nem vou falar de onde essas coisas vêm, às vezes você tem 2 pessoas que foram criadas juntas, e as 2 tiveram as mesmas experiências de vida, só que uma tem uma expectativa muito alta e outra tem uma expectativa muito baixa. Geralmente as 2 têm um fundo de processos de desamparo aprendido repetido, ou até mesmo de processos traumáticos repetidos, de abandono emocional, de distanciamento emocional. A geração de hoje, que as pessoas tanto reclamam, é uma geração que sofre de distanciamento emocional, de olhar, de afeto, de estar junto, né? Nós cada vez mais estamos substituindo os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com as pessoas que nós gostamos, por coisas. Então a gente vai tendo um abandono emocional desde muito pequeno e na vida adulta, e às vezes tem gente que não aprendeu nem que existe uma outra maneira de se relacionar. Então, geralmente, esse mesmo fundo, ele não é sempre esse mesmo fundo, mas esse mesmo fundo pode causar os 2 cenários, de eu ter expectativas muito baixas em relação a mim e ao mundo, porque afinal de contas eu me relaciono com coisas, e o outro de eu ter expectativas muito altas. Geralmente, quando eu tendo expectativas altas, eu desenvolvo um padrão de perfeccionismo, que é o que me faz garantir olhares durante a vida. Porque quando eu sou bom em algo, as pessoas falam: "Nossa, como ele é bom em algo". Não é sempre assim, na ciência não é sempre assim para todo mundo, mas existe aí uma tendência desse tipo de comportamento e desse tipo de avaliação da nossa vida. Então, muitas vezes, você está aí com uma expectativa muito alta em relação a si mesmo, e ela te paralisa em alguns aspectos, porque a expectativa muito alta, ela é tão ilusória como a expectativa muito baixa. Isso é uma expectativa desregulada. E ela te tira a esperança, porque muitas vezes o que você coloca como voo de alcance é um voo inalcançável. É um voo que talvez te exaure, talvez você até consiga, mas você vive esgotado e sem perseverança porque está esgotado. Talvez isso te cause uma ansiedade generalizada ou crises de pânico, porque a sua expectativa em relação a como você tem que ser e como você deve conquistar as coisas é muito alta. Por exemplo, você pensar assim: "Não, se for então para fazer esse trabalho, tem que ser muito certinho, tem que ser todo processualizado, tem que fazer isso, depois aquilo, não posso errar". Tem essa expectativa muito alta, tem a ver com esse senso de perfeição, de perfeccionismo, de estar perfeito, de estar legal, de estar bonito, muitas vezes de não demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade ou de fraqueza. E aí você faz o quê? Você procrastina para algumas coisas, e em outras você se envolve de cabeça, exaure e continua procrastinando para coisas que talvez te fariam perseverar mais, ter mais esperança de conquistar algumas coisas que estão dentro de você que você acha que não conseguiria, como até mesmo ter um bom relacionamento, conseguir um trabalho novo, aumentar o seu número de clientes, simplesmente estudar alguma coisa que você sempre quis estudar, continuar uma dieta, ter o corpo que você deseja, cuidar de si mesmo, ter uma família. E dependendo nesses 2 padrões de expectativas, dependendo de quem você segue, com quem você convive, o que você consome, por exemplo, nas redes sociais, dependendo desse conteúdo e das suas relações, isso pode piorar o seu estado. Porque se você, por exemplo, é uma pessoa que tem expectativas muito altas em relação a si, e tem a questão de muito perfeccionismo, se você consome, segue, é amigo de pessoas que sempre estão no holofote, na tua ideia, né, na tua visão, que sempre dão certo, a tua sensação é: "Eu não vou conseguir fazer isso aí não". Ou você se exaure tentando fazer. Da mesma maneira que, se você é uma pessoa que tem uma questão pequena sobre si mesmo, sobre o que você pode alcançar, se a tua expectativa é, se você segue, vive em ambientes com pessoas que pensam igual a você, que geralmente é com quem você vai se sentir mais confortável, você vai evitar pessoas que seguem em frente, que se dão bem, porque isso vai te machucar demais, você vai construir a mesma realidade. Então, primeira coisa, gente, observe aonde você está. Onde é que estão, e você pode até separar por tópicos, né? Pô, como é que eu penso sobre a minha profissão, sobre a minha carreira, sobre dinheiro, sobre eu mesmo, sobre minha aparência pessoal, sobre relacionamento, sobre trabalho. Então, pense, e muitas vezes a gente já até sabe, né, aquilo que a gente nunca consegue
Talvez a gente não tenha nem coragem de falar coisas que a gente deseja muito, e até para os outros e para uma parte da gente mesmo, a gente diz: "Ah, não, eu não quero isso mesmo", mas lá no fundo a gente quer e a gente perde a esperança. É por isso que a expectativa é o seu medidor de esperança. Só que ela tem que estar na sua num lugar mais de equilíbrio. Eu não gosto dessa palavra equilíbrio, mas de realidade. Ninguém é tão ruim que não consegue fazer as coisas. Foi algo que você aprendeu sobre si mesmo. Talvez a tua vida tenha sido realmente muito difícil. Talvez tenha te faltado amor, carinho, atenção, orientação. Talvez tenha te sobrado coisas e faltado pessoas, afeto, olhar. Talvez tenha te faltado os dois. Avalie aonde que você está nessas expectativas. Pode ser que algumas você tenha muito alta, outras você tenha muito baixa, também pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. E dê um grau, de um número de 1 a 10, 10 sendo o máximo do quanto você realmente acredita que pode, e 0 sendo o quanto você acredita que não pode. Depois selecione as que você, com muita honestidade e gentileza, as que você realmente gostaria de modificar. Eu sei que você não vai acreditar que pode ser diferente. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela vive em condicionamento. Aquilo que nós aprendemos sobre nós mesmos, para que a gente mude essa ideia, é preciso de muito esforço. E eu vou chegar na terceira questão da expectativa aqui com vocês. Então, não desanime se você não acreditar que você pode mudar, porque o nosso primeiro processo é não acreditar. O nosso primeiro processo é não acreditar. Por quê? Porque você viveu uma vida construindo essa história no seu cérebro. O cérebro age por repetições. Vai ser muito difícil ele acreditar numa outra história se você a vida inteira pensou isso de si mesmo e do mundo, e se as pessoas em sua volta, ou as pessoas que você segue, convive e consome, estão no mesmo lugar, ou no mesmo padrão de pensamento. Então, os dois são padrões de pensamento de escassez, né? O perfeccionismo, o precisar de muito, ter que ser certinho para fazer, ele vem de um processo de escassez mental. O que é a escassez mental? É o meu único jeito, como eu não sou visto, como eu não aprendi que eu sou importante, eu só sou importante quando eu faço isso. Então, é um padrão de escassez, de falta de si mesmo, de falta de amor, de falta de afeto. E o outro também é um padrão de escassez, ele é mais fácil a gente entender, né, que é um padrão de: "É isso, a vida é isso aí, me faltar tudo, até capacidade". O terceiro nível de maturidade de expectativa é um nível que muita gente tem, que é achar que as coisas deveriam mudar mais rápido e desistir rápido, porque eu não tive resultados imediatos. Esse nível de expectativa, ele não necessariamente tem a ver com aquilo que nós somos ou aquilo que eu penso de mim, ele tem a ver com a maneira que a gente vê o mundo, consome o mundo, com as minhas experiências de escola, com as minhas experiências de trabalho. Como a gente tem hoje uma sociedade muito construída nessa questão de ter resultados, na escola você tem que ter nota, na faculdade você tem que ter nota, a gente dá nota para tudo, no trabalho você tem que ter resultados. Geralmente, quando a gente olha o outro, né, fazendo as coisas, a gente já vê o resultado pronto. Dificilmente a gente fica do lado de alguém que está tentando, 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 tentando. Então, a sensação que nós temos geralmente irreal de expectativa é que os meus resultados deveriam ser rápidos, e quando eles não são, eu logo desisto. Porque eu parto do princípio, ou daqui, que eu estou fazendo algo errado. Se é daqui, ah, e se é daqui, vou mudar de processo. Ou isso é demais para mim. E aí eu começo a tentar de um outro jeito. Ou desisto, porque eu não vou atingir o perfeccionismo tão rápido quanto essa outra pessoa atingiu. Então, isso é uma coisa muito preocupante nos dias de hoje, ainda mais porque com o TikTok, com os Reels do Instagram, com o Stories, o que está com os Shorts do YouTube mesmo, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai aprendendo a ver um começo, meio e fim em 1 minuto e meio. E essa aprendizagem faz com que o nosso cérebro ache que as coisas todas também deveriam ser muito rápidas. Às vezes a gente não consegue nem assistir essa live aqui, né? Ou põe a live no 2.0, porque não tem paciência para ver tudo, e
Ok. Só que esse é um processo que prejudica a gente de entender que é preciso esforço para mudar os resultados da minha vida. E esse esforço, gente, ele leva tempo. Leva tempo a gente mudar, construir as coisas. E muitas vezes eu foco só no resultado final. Eu foco em perder 10 quilos, eu foco em conseguir aquele salário, eu foco em ter a pessoa perfeita, mas eu não foco no processo que eu tenho até chegar lá. E, na verdade, o nosso esforço está no processo. Para que serve o resultado? Só para a gente ficar olhando para onde eu quero chegar, que é o resultado é um tipo de objetivo que tem que estar ligado a seu propósito. Assista o episódio de propósito, acho que é o episódio número 3, e a gente fica ali olhando para aquele processo e nunca chega. Estou muito longe ainda. Nossa, mas eu já fiz 2 semanas e ainda estou muito longe. Então, tenha uma meta, a meta é boa, mas se mantenha no propósito teu de vida, de valores, e aprenda a entender que o processo é o que vai te levar. E o processo demanda tempo. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que estão, muitas pessoas autônomas que estão tentando fazer a vida no digital. Ah, mas eu já tentei, não me dá retorno. Mas tentou quanto? Tentei 1 mês, 2 meses, postei 3 vezes por semana. Gente, os processos demoram um tempo, às vezes demora 1 ano para você começar fazendo coisas todos os dias. Para você perder 10 quilos, você vai perder 10 quilos em quanto tempo? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? A gente tem que entender o processo e comemorar os 100 gramas. E depois, agora eu vou para mais 100 gramas, agora eu vou para mais 500 gramas. Aí você pode até ir aumentando. Eu vou comemorar que eu postei, eu vou comemorar que eu fiz, eu vou comemorar que eu quero fazer uma faculdade, então eu já me inscrevi. Aí semana que vem eu vou um passo a mais. Aí outra semana. O que a gente não pode fazer é ficar olhando para o lado. Eu sei que isso é muito difícil, que nós somos seres sociais, mas ficar olhando para o lado e falando, tá vendo? Fulano conseguiu rápido ganhar 5 mil reais, eu ainda não consegui. Fulano consegue emagrecer rápido e eu não consigo. Fulano conseguiu trabalho, eu não consigo. Gente, fulano tem uma pessoa maravilhosa do lado dele, eu não tenho. Fulano tem filhos maravilhosos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pessoas que têm resultados bons, elas têm um esforço muito grande por trás desse resultado. Às vezes de anos. Se prepare para isso. E aí é uma coisinha que a gente tem que mudar na nossa cabeça de expectativa, que é assim, não é como se eu fosse fazer, alcancei e pronto. É como se eu, a partir de agora, eu me torne uma pessoa diferente. A pessoa que come menos porque quer emagrecer e faz atividade física. A pessoa que começa a estudar sobre, por exemplo, parentalidade, porque eu quero criar os meus filhos melhor, eu quero ter filhos saudáveis mentalmente. E aí eu começo a estudar, eu começo a fazer. Não é eu vou fazer meus filhos serem bons, eu vou ficar magro, eu vou conseguir o emprego dos sonhos. Não, eu vou me tornar a pessoa que constrói isso. Muda essa chave na sua cabeça esse final de ano. Primeiro avalia as primeiras expectativas. Depois muda essa sua chave, a quantidade de esforço. Gente, as coisas não vêm rápido. Não vêm. Eu sei que para algumas pessoas vem rápido e muitas vezes a gente se fixa nessa história, né? Desapega dessa história. Se fulano conseguiu crescer, bombar na internet, ter 1 milhão de seguidores em 1 ano, não interessa, essa não é a sua história. Isso é exceção, gente. Pare de olhar para as exceções, para que você, se isso te faz mal, né? Tem gente que olha para isso e fala: que legal, vou fazer, vou ver o que ele está fazendo, vou fazer igual. Ótimo, se você é essa pessoa, maravilhoso. Agora, se você não é, comece a olhar para o que você tem, para o que você consegue fazer. Avalia essas suas expectativas, para que você tenha mais esperança e para que você realmente consiga se mover. Quebra as suas atividades de trás para frente. Se você quer ter filhos saudáveis e legais, quem tem que mudar é você, não são os seus filhos. E você vai ter que aprender a parentalidade. Se você quer ter um relacionamento saudável, talvez você tenha que escolher sair de um ou de outro, e você vai ter que entender o que é que talvez quais são os padrões que você está
aceitando e por quê, e como que você sai disso para literalmente sair e acreditar que você pode. Tem que aumentar a barra de que você pode, né? As pessoas que não estão em relacionamento saudável geralmente têm a barra de expectativa de que, minha mãe não tinha, ninguém tinha, também não vou ter. Vou ficar aqui mesmo sofrendo. Não. Muda o seu padrão de expectativa, vamos regular ele um pouco melhor. Se você está aqui muito baixo, pelo menos no nível 6, gente. Então, quem está no 0, 1, 2, vamos chegar no 6. Quem está no 10, vamos baixar para o 6. 6 é um bom número de intensidade. E se você está muito confuso dentro do seu coração, dentro da sua cabeça e não sabe avaliar, peça ajuda para uma pessoa. O ideal é que a gente faça isso sempre num processo terapêutico, porque um psicólogo é essa pessoa que vai conseguir ter essa construção. Mas se você não estiver conseguindo fazer uma terapia, se você nesse momento não consegue, pega uma pessoa de confiança que não tem essa expectativa tão baixa, pega uma ao contrário, sei lá. Vai tomar um café com essa pessoa para você conseguir entender. Me ajuda aqui a pensar. Pede para ela. E depois ajuda outra pessoa a fazer a mesma coisa. Ou senta com alguém para vocês fazerem juntos. Assiste aqui esse vídeo. Fala, vamos pensar juntos. Como é que a gente vai chegar nesse 6 aqui? Talvez eu tenha que, para chegar nesse 6, começar a assistir todos os episódios da série Perseverar e trabalhar tudo, as minhas emoções, o meu propósito, porque se você trabalhar todos os episódios dessa série, você vai estar muito melhor nesse seu processo de expectativa. E aí você faz uma coisa por dia, você vai te permitindo mudar para perseverar, para ter esperança, para fazer de você uma pessoa internamente melhor e o mundo um lugar melhor. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esquece de compartilhar com pessoas que merecem ouvir essas palavras. Um grande beijo e até amanhã.